Bom, hoje nós vamos responder mais uma pergunta, né, que nós tiramos das redes sociais, das comunidades de escritores, e é sobre tiragens. É um assunto interessante porque, apesar de você ter muita gente já entrando no mercado digital, no Brasil nós ainda temos muita necessidade do mercado físico. Eu me recordo de uma tia comentar comigo que há uns 10, 15 anos livrarias estavam fechando nos Estados Unidos em virtude do livro digital, e nós temos livrarias fechando, mas não é por causa disso, né? No Brasil nós até comentamos a respeito da cultura num vídeo recente, mas não é por isso. Na verdade, nós temos muitas... O brasileiro ainda está muito focado no livro físico, né? E hoje nós vamos falar, né, de tiragens e explicar um pouco de como funcionam as editoras grandes, as editoras médias, as pequenas e o autor independente, sobre o quanto elas imprimem, quando ele pode e deve imprimir. Inclusive, se você for para pensar, a gente está ok, 1, 2 semanas da Bienal do livro, né? E imagina se não existisse livro físico, como seria a Bienal. Ou seja, na Bienal nós temos, assim como em diversas outras feiras, exatamente uma noção de como o livro físico é importante aqui no Brasil. Então, imaginando a questão da tiragem das editoras, né? Eu me recordo, e eu acho que essa tendência ainda continua, né, que as editoras grandes, né, ou as grandes, até as médias grandes, elas façam de 3 a 5 mil exemplares, elas façam de 3 a 15 mil exemplares, né, em média, de cada livro. Evidente que você vai ter livros que vão ser sucessos e best-sellers que vão chegar a ser mais do que isso, né? Mas o normal, a tendência é você ter esse número de 3 a 15 para as grandes, né? Para as médias e as pequenas, já essa quantidade ela vai variar de 50 livros até 1000 livros, né? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, né? Mas e o autor independente? Quer dizer, depende de o quanto esse autor pode despender para vender o seu livro e quanto ele pretende fazer para fazer isso, né? Por exemplo, a minha colega aqui da Literação, a Márcia, ela tinha um blog, né, que fazia resenhas, e ela comentou que ela entrou em contato com uma autora e a autora não tinha nem o e-book nem o livro físico para dispor. Ela teve que comprar o livro da autora. No caso, ela comprou o livro físico, né, numa dessas plataformas que você pode colocar para ajudar a autora, né, mas sem saber se era efetivamente uma dica, que é uma coisa que a autora estivesse fazendo para vender o livro dela, né, ou o quê, né? E porque, na verdade, se eu for para pensar no autor independente, a questão é de custos, né? E até onde deixar esse livro, porque o autor não consegue, por exemplo, como editora, colocar numa distribuidora ou colocar numa livraria, a não ser que tenha contatos ali, né? Facilite, porque mesmo qualquer livraria, a não ser que seja uma pequena, que ele conheça o dono, alguma coisa assim, vai exigir que ele tenha uma nota fiscal, né? Até eu imagino que até as pequenas possam exigir isso, porque se vier alguém fazer uma verificação, ele tem que ter nota fiscal de tudo, né? Mas de qualquer maneira você ainda tem editoras pequenas trabalhando com crowdfunding, né? Ou indo em eventos. E se você vai em evento, como eu falei da Bienal, mas nós fomos no começo do ano lá numa feirinha que, na verdade, mais de uma feirinha, né? Uma feirinha que tinha numa faculdade e numa feira que tem no Pacaembu.
E quer dizer, você precisa ter livro físico para mostrar ali. Não adianta você dizer, mas eu tenho e-book. Né? Essas feiras ainda funcionam com base no livro físico. Né? Então, quantos exemplares, por exemplo, um autor, né, precisa? Porque eu me recordo, né, dos autores que eu conversava há, sei lá, 10, 15, 20 anos, às vezes eles pediam 1000 exemplares, 500 exemplares, né? E ficavam com... Depois não conseguiam vender, porque eles ficavam dando de presente para a família, vendendo para os amigos e, né, terminava com uma cama de livros, né? Então a gente até ficou com a piada da cama de livros, que a pessoa ficava com os livros tudo embaixo da cama, mofando, né? Quer dizer... E se você for para pensar, se você for falar de booktuber, né, assim, vou entrar em contato, ele vai querer, assim, você pode dar um livro digital para ele? Claro que você pode, mas até eles vão preferir o livro físico porque eles podem fazer sorteio desses livros, né, e é uma coisa que muita gente segue os booktubers exatamente porque eles leem esses livros e fazem sorteio, até porque se o booktuber lê 1, 2, 3 livros por mês, não tem como ficar guardando isso, né? Imagina só. E agora, se for para pensar, porque antes, e eu digo antes porque eu lembro quando eu tinha... E eu digo antes porque antes eu tinha tarja editorial, né? A gente começou em 2006, 2007. Era fazer 100, 200, 300, não tinha menos que isso, né? E hoje não, hoje é possível você publicar até 4 exemplares, né? Em plataformas como a Livros e Versos, como a Fábrica de Livros, inclusive nós temos vídeos falando delas, inclusive se você for procurar, né? Então você pode, por exemplo, sei lá, eu vou fazer um evento como nós mesmos já fizemos, né? Evento de steampunk. Então, vamos lá, faz 10 livros, entendeu? Faz 20 livros. Né? Por quê? Porque 10 livros, 20 livros é uma caixinha de livros que você pode guardar em qualquer lugar. Entendeu? Não, você até vai conseguir um preço melhor do que se você tiver só uns 3 ou 4 livros. Né? Mas você não vai gastar muito e não vai... ter problemas em guardar esse livro, porque o grande problema de fazer 500 livros é exatamente esse, onde você vai guardar 500 livros na sua casa, né? E vamos imaginar assim, então digamos, mas eu quero, mesmo sendo independente, eu vou abrir uma como é que chama? MEI, desculpa. Eu mesmo independente, eu vou abrir uma MEI, né, para dar nota fiscal e para falar, para colocar em livrarias, para colocar em distribuidoras. Olha, vamos lá. Em distribuidoras você vai precisar de pelo menos de 20 a 50 livros de cada exemplar. Então, se tiver 1, 2, 3, você vai precisar de pelo menos isso, né? Se você... A gente colocava, na época da tarja, como eu comentei, nós colocávamos muito na Cultura e na Martins Fontes, né? Eram as duas livrarias que nós trabalhávamos pessoalmente, né? Na época a Cultura nem era tão grande assim, né? Ela até estava em crescimento, mas a gente ainda tinha uma loja ou outra que nós conhecemos os vendedores, né? Então dava para você ter 50, 100 livros de cada. Mas pro autor que está começando, então você não pensa, tudo bem, você não vai ter. A gente quase nunca colocou na Saraiva. Quando a gente colocou na Saraiva, eles pediram tipo 200, 300 livros. E outra coisa, né, se eu colocar em livraria ou em distribuidora, entenda, é consignação. Eles não vão comprar o seu livro. Eles vão pegar emprestado, que isso é a consignação faz, emprestar seu livro, né? E à medida que o livro for vendendo para o cliente final, a distribuidora ou a livraria vão
entregar para você o valor e pedir a nota de venda, então você precisa ter nota para isso, né? A menos evidente que você tenha contato numa livraria menorzinha, do seu bairro, e aí você pode colocar o seu livro lá, e talvez a pessoa deixe sem nota. Eu não sei se pode, como eu falei, porque pode vir sempre alguém e perguntar, né? Mas nesse caso você vai precisar de pelo menos 20, 30, 50 livros para deixar na distribuidora, ou sei lá, 5, 10 exemplares para deixar naquela livraria para eles fazerem uma promoção, alguma coisa assim. Já é uma coisa que para o autor independente é meio complicado, né? Mas você tem que pensar, eu acho que o ideal é você ter alguns livros, né? Verificar alguns eventos que você possa levar os seus livros estarem no evento. Então, por exemplo, no evento Pacaembu, não sei se no último teve, mas no penúltimo teve uma ala de autores. Então acho que o autor podia alugar lá um espaçozinho, né, e ficar ali vendendo o livrinho dele. Na Bienal você tem isso também, né, o espaço do escritor, que é uma quadrazinha ali, um espaçozinho mínimo que você pode estar vendendo seu livro, né, como autor independente, né. Então, como eu falei, nós fizemos isso, esse ano não teve, mas no ano passado, em 2 feiras de steampunk, porque nós temos, né, você pode ver, a gente até comenta livros de steampunk, então acho que funciona, né? Então essa é a ideia. Não acho que você vai vender 1000 livros fácil, não acho que você vai vender 500 livros fácil, não é fácil para a maioria das pessoas, né? Não acha que você vai ficar vendendo, porque também não adianta você achar que você vai vender para os seus amigos ou vender para a sua família. Bem, isso é interessante, entendeu? Mas vão ser não leitores, entendeu? Você está vendendo, a pessoa está comprando de você porque você é amigo dela, não porque ela vai ler o seu livro porque ela tem interesse no tema. Então é um cuidado que você tem que ter. Porque o objetivo de você vender para alguém que leia, para que se alguém que leia fale, eu li esse livro, é bom, tal, comente na internet, ou faça alguma coisa assim. Né? E essa é a coisa. Então, 50 a 100, né? Ou de 10 a 50, dependendo, né? Para você não ter um prejuízo muito grande, né? E poder guardar seu livro em qualquer lugarzinho simples e levar e ter ele, e, né, fazer o seu marketingzinho nas redes sociais. E poder falar, olha, pode comprar o meu livro, né? Eu vendo ele assinado, né? Então não é uma coisa que pode chamar a atenção dos leitores, né? Como a gente está falando de livro, como eu falei, nós vamos deixar aqui no comentário fixado os nossos livros, né? Os endereços para vocês para vocês comprarem online, né? Então, ou versão física ou versão em e-book, ou se você quiser falar com a gente na versão física, chama a gente no Facebook, no LinkedIn, né? Aqui mesmo no YouTube a gente entra em contato e conversa com você, né? Se você gostou desse assunto, deixa seu like, ajuda muito a gente a passar para mais gente interessada essas informações, né? Repassa isso para o seu amigo escritor que deve estar achando que ele vai comprar 1000 exemplares e vai conseguir vender fácil, para ele botar o pé no chão, né? Como falei, segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, a gente está sempre postando material novo, né? E até a próxima.